Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, falar aqui do nosso Renova Fest, do produto que está mudando vidas, qualidade de vidas, tá bom? Tá fazendo sucesso mesmo na vida de quem tá tomando, tanto na queima de gordura, tá bom? Por estética e saúde, tá bom? Hoje em dia ter um corpo mais saudável não é só estética, é saudável, saúde, tá bom? Não vou falar pra você que não tem pessoas acima do peso um pouquinho que está saudável, estão, mas podem correr o risco de mais pra frente não estar. Por isso indicamos o Renova Fest, tá bom? Noites prolongadas de sono, tira estresse, fadiga, tira ansiedade, tá bom? Aumenta o libido, homem e mulher. 2 comprimidos só por dia. Você tá esperando o que para adquirir o seu? Tá bom? Ficar com o corpo saudável. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem o seu. Tamo junto!